Igreja do Senhor, peço que você abra sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Esteja atento para aquilo que o teu Criador e Redentor tem a dizer para a tua alma nesta manhã. Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Acompanhe comigo a leitura. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Ele pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém a fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Então se levantou Saulo da terra, e abrindo os olhos nada podia ver, e guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu, nem bebeu. Até aqui a palavra do nosso Deus, meus irmãos. Vamos mais uma vez à presença do nosso Deus em oração, rogando a sua bênção sobre esse momento. Oremos. Santo Deus, nós nos achegamos à tua presença, ó Pai, nesta manhã, reconhecidos de que tu és o nosso Deus, que nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do teu amor. E por isso, ó Pai, como povo teu, escolhido desde antes da fundação, que se encontra nesta manhã, diante da tua lei nós pedimos o teu auxílio e a tua graça, para que o Senhor venha instruir os nossos corações a respeito daquilo que nós devemos crer e daquilo que o Senhor requer de nós, da tua igreja. É no nome de Cristo Jesus que nós oramos. Amém. Queridos, há um princípio que se ecoa no livro de Eclesiastes, que é o fato de que o homem, em seu curto período de vida aqui na terra, tem o seu coração alegrado pelas bênçãos que Deus derrama sobre a sua criação. E sempre que possível, nós temos visto nas reuniões de oração de como esse princípio que Eclesiastes a todo momento vai nos ensinar se aplica em termos práticos em nossas vidas. Então, o homem que vive debaixo do sol pode ter o seu coração alegrado, por exemplo, quando o nascimento de um filho, o nascimento de um neto, a aprovação em um vestibular, a aprovação em um concurso público, ou quem sabe, um casamento. E em todas essas fases, em todos esses processos, o coração do homem ele vai sendo alegrado e encharcado de prazer com aquilo que ele tem desfrutado em sua vida. No entanto, meus irmãos, nenhuma experiência que o homem venha a desfrutar debaixo do sol pode se comparar com a gloriosa experiência da conversão. Ora, queridos, porque essa é a experiência mais gloriosa que o homem ele pode desfrutar em sua vida debaixo do sol. Porque ainda que eu venha ter os meus planos frustrados, ainda que eu venha a padecer por uma enfermidade sem cura, ainda que eu venha a ser traído, ainda que o meu coração e a minha carne desfaleçam, Cristo e a minha união com Ele é a minha glória. Porque agora não sou eu mais que vivo, mas Cristo vive em mim. Porque agora eu sou uma nova criatura. E essa experiência marcou a minha vida, ao ponto dela ser a mais gloriosa, dentre todas as alegrias que os homens podem desfrutar debaixo do sol. E quando a minha alma se agarra a esta verdade, eu passo a enxergar tanto as alegrias como as tristezas desta vida como coisas efêmeras, comparado com a maior bênção que eu poderia ter recebido em minha vida, que foi a conversão. E naturalmente, as nossas vidas elas são marcadas e começam quando as nossas mães nos dão a luz. No entanto, espiritualmente, naquele dia em que a providência de Deus vem ao nosso encontro pelo seu Espírito Santo e nos chamou para si, dando a luz a uma nova criatura, este é o dia em que a nossa vida ela começa diante do Senhor. Naturalmente, nós somos marcados e começamos as nossas vidas como as nossas mães nos dão a luz. No entanto, espiritualmente, nós começamos as nossas vidas diante do Senhor e diante dos homens, quando o Senhor, pela sua providência e pelo seu Espírito Santo,
vem ao nosso encontro e nos chama para si. E note, queridos, isso é tão importante porque marca o dia em que as nossas mentes e os nossos corações foram encharcados pelo um alto senso da nossa pecaminosidade diante do Senhor. É o dia em que você rompe com velhas práticas. É o dia em que agora você não mais enxerga o mundo e tudo o que há nele pela ótica da tua razão ou pela tua capacidade intelectual. Mas você passa a enxergar tudo o que há em tua volta e a si mesmo e a Deus pela perspectiva da lei do Senhor. É por isso que declarações como as Sagradas Escrituras é a minha única regra de fé e de prática fazem sentido, porque não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Esta é a maior glória que o homem ele pode desfrutar debaixo do sol, a conversão. E hoje, queridos, se dermos 2 passos para trás e examinarmos a história deste homem que Lucas irá nos relatar no capítulo 9, perceberemos que está diante dos nossos olhos a maior conversão de toda a história do cristianismo. Saulo, que dentre alguns momentos, que dentre alguns episódios irá se chamar de Paulo. Lembre-se, queridos, Paulo nasceu em Tarso, na Cilícia, era cidadão romano, ou seja, por natureza desfrutava de direitos romanos, mas também era judeu de nascença. Primeiro ele teve uma boa educação na cidade de Tarso, que era uma cidade conhecida por renomadas escolas e universidades, e logo depois ele foi levado para Jerusalém e colocado aos pés de Gamaliel, alguém que era extremamente douto quanto ao Antigo Testamento. Então, imagine a cena. Paulo era alguém que, por natureza, gozava de uma boa reputação, de uma boa educação e de um bom nome. O próprio Paulo ele vai dizer isso na sua carta aos Filipenses, que ele era judeu de judeus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja. Então, olhando toda a história de Paulo, antes da sua conversão, não havia nada que instigasse e levasse o seu coração a buscar e se agarrar à obra de Cristo. Percebam, queridos, mais do que uma mera exegese de um texto. Isso precisa ficar muito claro nas nossas mentes hoje, meus irmãos. Porque o que o mundo irá anunciar é que o cristianismo é uma religião para pessoas fracas, para aqueles que possuem pouca educação ou que possuem alguma deficiência mental. No entanto, quando nós olhamos para a vida de Paulo, percebemos o oposto dessa mentira satânica. Paulo era alguém que, por natureza, gozava de um bom status. Foi instruído em sua cultura, em uma das cidades mais renomeadas. Então, Paulo, por natureza, era alguém que desfrutava de bom status. E logo eu não posso chegar à conclusão de que o cristianismo é uma fé, é uma religião para pessoas débeis, para as pessoas fracas. Porque quando eu olho para o apóstolo Paulo e o seu contexto histórico e a sua vida, eu percebo que ele era alguém extremamente douto. Paulo era alguém extremamente capaz e conhecedor de sua cultura, como também foi instruído por alguém que era doutor no Antigo Testamento, Gamaliel. Então, um homem que gozava de uma boa reputação, de uma boa educação e de um bom status, apesar da sua capacidade intelectual, era alguém que iria encontrar-se prostrado diante da glória de Cristo, a quem ele perseguia. Mas note, queridos, como que a narrativa de Lucas não é uma narrativa sem propósito ou sem sentido. No início do capítulo 8, se você voltar comigo, você vai notar que Lucas ele vai dizer no primeiro verso que naqueles dias levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Então vejam, como que a história da igreja de Cristo, ela vai sendo construída, ela vai sendo fundamentada. Então, após a morte de Estevão, a igreja ela foi perseguida ao ponto do texto dizer que toda a igreja, exceto os apóstolos, se dispersaram, se espalharam. E rapidamente Lucas muda o foco de sua narrativa para Filipe. Interessante notarmos isso, queridos, porque boa parte do capítulo 8 vai tratar a respeito de como este homem ele foi usado para proclamar o evangelho e para fazer a igreja de Cristo crescer. Então, voltando agora para o capítulo 9, o texto que nós lemos nessa manhã, vejam como que as coisas elas acabam se conectando. No final do capítulo 7, no início do capítulo 8, o texto vai dizer que Paulo consentia com a morte de Estevão. E como vimos alguns domingos atrás, essa palavra consentia traz a ideia de que Paulo ele sentia prazer com a morte e com a desgraça de Saulo. No verso 3 do capítulo 8, o texto vai dizer que Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando pelas ruas e os prendia em cárceres. A contínua perseguição e o zelo de Saulo pela sua obra levou a igreja a se espalhar pelos confins da terra. Então este homem, que é mencionado 2 vezes na narrativa, antes do capítulo 9, é agora novamente mencionado no capítulo 9. Veja o que o texto vai dizer no verso 1. Saulo
ainda respirando ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para a sinagoga de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Percebam, meus irmãos, Saulo não era alguém que perseguia a igreja de Cristo por estar sendo pressionado ou coagido para fazer tal tarefa, mas era alguém que conscientemente e por livre e espontânea vontade perseguia a igreja de Cristo. E ele buscava meios e recursos para assolar a igreja de Cristo e matar todos aqueles que professavam a Cristo como Senhor e Salvador Jesus. É por isso que o texto vai dizer que Saulo, mesmo consentindo com a morte de Estevão, mesmo assolando a igreja de Cristo, ele agora vai a Damasco pedir autorizações, pedir recursos para perseguir a igreja de Cristo e para matar todos aqueles que professavam a fé em Cristo Jesus. No entanto, este homem que estava cheio de si e que se achava que estava glorificando a Deus com a perseguição à igreja, é agora pela providência do Senhor levado à cidade de Damasco, cidade de Escha, que antes da perseguição a igreja de Cristo não se encontrava lá, mas por causa do zelo de Saulo em perseguir a igreja de Cristo, a igreja ela saiu de Jerusalém e foi bater em Damasco. Tal ponto de que quando Saulo ele vai àquela cidade, o Senhor então o encontra. E foi em seu percurso de ida a Damasco que Cristo revelou a sua glória a este homem. O texto vai dizer: seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Saulo não era alguém que desconhecia a pessoa de Cristo. Ele perseguia os cristãos, ele observava os testemunhos daqueles que confessavam a Cristo como seu Salvador. Além disso, Saulo, por influência de Gamaliel, era alguém que possuía alto conhecimento do Antigo Testamento, como também dos seus ritos, cerimônias e também das promessas do Messias. No entanto, o que não encaixava para Saulo, o que não fazia sentido era como Cristo pode ser um Messias prometido se a sua entrada triunfal foi montada em um jumentil. Se a sua vida e ministério foram marcados por um serviço e humilhação, e a sua morte foi uma morte que nem os cidadãos romanos poderiam morrer, que foi a morte de cruz. Certamente, esse Cristo não é o Messias prometido no Antigo Testamento. Era por isso que Paulo ele assolava a igreja de Cristo. Era por isso que Paulo ele perseguia aqueles que professavam Cristo como Senhor e como o Messias prometido do Antigo Testamento. Porque em sua concepção, o Messias deveria ser um rei majestoso que viria e reinaria sobre o seu povo. Porque não apenas Saulo, mas todos os judeus criam em um Messias glorioso e majestoso que haveria de vir e reinar sobre o trono. Por isso que a ideia de um Messias que haveria de vir, sofrer, padecer e morrer na cruz pelo seu povo não fazia sentido algum para Saulo. Esse é um dos motivos também, como nós vimos domingo passado, que o eunuco ele não consegue entender a profecia de Isaías, onde diz: foi levado como ovelha ao matadouro e como um cordeiro mudo perante ao seu tosqueador. Assim ele não abriu a boca, na sua humilhação lhe negaram justiça. Então, para Saulo, a ideia de um Messias que viria e padeceria pelo seu povo, que serviria aos seus discípulos, que lavaria os pés dos seus discípulos, não encaixava em seu coração. Era por isso que ele perseguia a igreja de Cristo. E aqui, queridos, há dois contrastes que precisam ficar muito claros em nossos corações. Enquanto a religião de Saulo era uma religião de glória, a religião de Cristo tem como marca principal a humilhação. Do Deus que se fez homem, ele levou sobre si os pecados do seu povo. Aquele que quer seguir a mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Aquele que quer ser o maior deve ser o menor, aquele que quer ser o primeiro deve servir. Então, o evangelho de Cristo, por natureza, é um evangelho que humilha o coração do homem e o coloca em seu devido lugar. O verso 3 vai dizer que subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia. Um aspecto muito interessante da conversão, que diferente da santificação, que é um processo, que é uma obra contínua, a conversão ela se dá de uma maneira súbita e única na vida do crente. Não é um processo. O indivíduo ele não está se familiarizando com o cristianismo para depois ele ser convertido. Isso é santificação, meus irmãos. Onde a sua cosmovisão,
A sua maneira de lidar com a vida é mudada aos poucos pelo Evangelho de Cristo. No entanto, a conversão, como é nos relatado no verso 3, onde Cristo vai a ele subitamente, se dá por um ato absoluto e único em sua vida. É quando ele entende quem Deus é, o que ele fez e o que ele faz diante do Senhor. E agora ele passa a professar a Cristo como seu Senhor e Salvador de sua vida. Interessante entendermos isso, queridos, porque o texto mais adiante vai mostrar Paulo não relutando contra Deus. Pelo contrário, ele vai e prega aos gentios. Ananias diz, vai e prega aos gentios. Note que Paulo, após ele se encontrar com Cristo na estrada de Damasco, ele não ficou relutando com Deus. Ele não ficou relutando com Cristo. No entanto, após ele ser convertido, após ele ter um alto senso da sua pecaminosidade, ele então foi proclamar o Evangelho. Então vejam a imagem que se constrói, meus irmãos. O homem que era cheio de si e de sua própria justiça, que era bem visto entre os judeus, que foi instruído nas melhores universidades, se encontra agora prostrado diante da glória e sabedoria de Cristo. É por isso que, mais adiante, Paulo vai dizer aqui em suas cartas que o viver para ele é Cristo, que toda a glória, que toda a honra desta vida não se compara com a beleza e majestade do Senhor. Aos olhos dos homens, Saulo, era alguém próspero. Ele não precisou ser diagnosticado com câncer ou passar por alguma tragédia. E daí talvez você pense que a tua esposa, o teu marido, o teu filho, o teu sobrinho, o teu tio, ele só irá se converter a Cristo após passar por uma grande enfermidade ou por uma grande tragédia. Quando na verdade, meus irmãos, ainda que o indivíduo ele venha a padecer, ainda que o indivíduo ele venha a perder a sua esposa, o seu marido, o emprego, o seu filho, se os seus olhos não forem abertos para o real estado de sua alma e de como suas vidas ofendem ao seu Criador, eles jamais encontrarão a salvação. Eles estarão perdidos. O outro lado da moeda é verdade, meus irmãos. E aqui eu não quero desencorajar os irmãos, principalmente nas reuniões de oração, a não orarem por aqueles que não conhecem a Cristo como Senhor e Salvador Jesus Cristo. Note, porque se eu não entendo quem eu sou, e se eu não entendo a minha ofensa diante do meu Criador, ainda que eu venha ter uma vida próspera, eu estou perdido. Ainda que você venha a orar, e daí você deve sim orar pela cura de um familiar, ou por um colega teu que não conhece a Cristo. Ainda que você venha orar para que ele venha a conquistar um emprego, para que ele venha casar, para que ele venha ter um filho. Se ele não estiver em Cristo, unido a Ele, todas as bênçãos que o ímpio ele venha a desfrutar nessa terra, servirá para a sua condenação. É por isso que, antes de tudo, meus irmãos, nós devemos sim orar pelos não cristãos, mas antes de tudo, nós devemos orar pela conversão, porque ainda que ele venha a ser curado de um câncer, ainda que ele venha a conquistar um emprego, isso será para a sua própria condenação. É por isso que a coisa que mais marca a vida de um crente é a sua conversão. Porque ainda que ele venha a perder uma esposa, porque ainda que ele venha a perder um filho, ainda que ele venha a ser desempregado, ele está unido a Cristo. E isso traz consolo para a sua alma. Ainda que uma jovem ela venha a ter um aborto involuntário, o fato dela estar unida a Cristo, isso traz consolo para a sua alma. Diferente dos ímpios, que uma mulher após ter um aborto involuntário, ela não pode ter consolo nenhum, porque ela não reconhece a Cristo como seu Salvador. Mas aqueles que reconhecem a Cristo como Salvador, ainda que uma moça venha a ter um aborto involuntário, ela pode crer na promessa de que seu filho é um filho da herança, um filho da aliança, e agora ele irá se encontrar com o seu Redentor e Criador. Veja, queridos, como que a conversão é o marco principal da vida do homem debaixo do sol. Eclesiastes vai nos ensinar que o homem ele pode sim se alegrar com honra, com riquezas, com propriedades, com a sua própria sabedoria. Mas a verdadeira alegria do homem consiste em ele reconhecer o seu estado e ele reconhecer Cristo como seu Salvador. Por isso que nós devemos sim orar pelos perdidos, mas antes de tudo, orar pelas suas conversões. Porque Paulo era um homem próspero diante dos homens, mas ainda ele não era um homem próspero diante de Deus. Até que Cristo vai ao seu encontro. Ele cai diante de Cristo e o reconhece como o seu Salvador.
Saulo precisou ser humilhado para entender a glória daquele a quem ele perseguia. Ainda há um outro aspecto que o texto nos mostra, que a conversão de Paulo não se deu por aquilo que ele viu, mas sim por aquilo que ele ouviu. E aqui há um princípio de que nenhum homem jamais foi salvo por ver algo, mas sim por ouvir a pregação do Evangelho. A criação, ela dá evidências, a criação são provas da existência de um Deus glorioso e majestoso, mas a criação por si não aponta para Cristo. E é por isso que, ainda que você diga que eu creio em Deus, o Criador dos céus e da terra, mas se você não reconhece a Cristo como teu único Salvador e Senhor, você está perdido. Você vai para o inferno como alguém que creu em um Deus Criador dos céus e da terra, porque você não reconheceu Cristo como teu Salvador. Ótimos irmãos, que Paulo, após ele se encontrar com Cristo e ter ficado cego pela glória de Cristo, ele não mais vê nada. Mas Saulo, ele é convertido por ouvir a pregação de Cristo Jesus. Saulo, Saulo, por que me persegues? Percebam, meus irmãos, ninguém jamais foi salvo por ver. Então, aquela pessoa que você tanto deseja que venha a ser salva, você precisa pregar o Evangelho. Você precisa anunciar as boas novas. Porque de outra forma, ela não irá encontrar com o seu Redentor, com Cristo. Essa é a importância, meus irmãos, de nós pregarmos o Evangelho de Cristo Jesus. De não apenas mostrar a existência de um Criador que controla todas as coisas através do seu poder, da sua soberania, mas nós conduzimos os corações dessas pessoas que não conhecem a Cristo ao nosso Redentor. Aquele que se revelou a Saulo e que ainda se revela à sua igreja em majestade e glória, nos conduzindo a reconhecermos o nosso pecado e a reconhecer a Ele como nosso Salvador. Veja, o texto ele ainda vai dizer que, no verso 7, os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Então, se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver. E, guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. E aqui há um outro retrato, e aqui há um outro aspecto da narrativa, também gloriosa, mas ao mesmo tempo temerosa, meus irmãos. Veja, Cristo ele se revelou a Saulo, e por isso ele caiu prostrado diante da terra, reconhecendo o seu pecado. Mas não é dito nada a respeito dos seus companheiros, que viram a glória de Cristo, mas não se prostraram diante dos seus pés. Percebam, meus irmãos, muitas pessoas ouvem sermões, muitas pessoas estão em contato com o cristianismo, mas veja como é importante nós reconhecermos o nosso estado, a nossa pecaminosidade diante do Senhor. Ninguém que não se humilha pode ser digno de Cristo Jesus. Veja também que este homem que outrora estava perseguindo a igreja de Cristo, esse homem que era soberbo, esse homem que tinha uma visão elevada de si mesmo, agora se encontrava prostrado. Alguém que pedia cartas para perseguir aos cristãos, agora ele se encontra prostrado e precisando de auxílio para ser guiado, para prosseguir o seu caminho. Veja a cena teológica, meus irmãos, que nos é apresentada aqui. Um homem que, por natureza, gozava de uma boa reputação, de uma boa educação, de um bons status, agora se encontra prostrado diante do Senhor. E aqui é um princípio de que não é a glória, não é a tua justiça, não é a tua boa obra que irá fazer você aceito diante do teu Redentor, mas é você estar prostrado, humilhado, diante da majestade de Cristo Jesus. E veja, por fim, o que é que o verso 9 irá nos dizer? Este esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu, nem bebeu. Veja, aqui não há algo místico em que nos é revelado o porquê Paulo ele passou 3 dias sem comer e sem beber. Mas o ponto, veja, a grande maioria dos teólogos, ao comentar sobre o texto, ele vai dizer que ao Saulo lembrar daquilo que ele havia feito contra a igreja de Cristo, ele não conseguia nem comer e nem beber nada. É por isso então que o texto vai dizer que ele passou 3 dias sem comer e sem beber. Porque na medida em que ele lembrava daquilo que ele fazia com os cristãos que professavam a Cristo, que esse Cristo se revelou a ele, ele não conseguia nem beber e nem comer.
E aqui, queridos, há um princípio extremamente valioso que pode ser aplicado aos nossos corações. Note que, na medida em que nós reconhecemos os nossos pecados, nós devemos ficar tristes, abatidos de espírito. E é algo estranho você perceber em algumas igrejas que, após o momento de leitura da lei, após a confissão, você já tem músicas agitadas, músicas que não expressam nenhum momento de contrição. É claro que a gente deve cantar, é claro que a gente deve se alegrar com certeza do perdão, mas não há nenhum senso de pecaminosidade. E você percebe que essas pessoas, elas caíram em um mero legalismo e religiosidade, porque eles não reconhecem o seu pecado e a profundidade da sua ofensa para com Deus. Veja, é claro que a gente não deve passar 3 dias sem comer e sem beber, mas há um princípio pelo qual a nossa alma deve se encontrar abatida pelo nosso pecado. Charles Spurgeon vai dizer que nenhum crente que se sente entristecido pelo seu pecado, se nenhum crente se sente entristecido pelo seu pecado, certamente ele não conheceu a Cristo. E daí você percebe a distinção, meus irmãos, porque até o último dia das nossas vidas nós estaremos lidando com o nosso pecado. Mas o ponto é como nós lidamos com ele. Se a nossa alma fica abatida, se nós recorremos a Cristo, se nós buscamos arrepender dos nossos pecados. É claro que nós não devemos passar 3 dias sem comer e sem beber. Mas aqui há um princípio glorioso que nos é ensinado essa manhã, meus irmãos. Que é a respeito da contrição que já foi nos ensinado pelo pastor Ageu, domingos atrás. E que o verdadeiro quebrantamento de espírito é aquele que produz glória, tanto para o homem quanto para o Senhor. E daí, um outro aspecto que nós podemos observar nesse versículo, queridos, e aqui já é uma cautela que nós devemos ter, que sim, nós devemos nos entristecer pelo nosso pecado, nós devemos ficar abatidos de espírito, no entanto, nós não devemos permanecer nesse estado. Porque Cristo, ele não somente levou sobre si os nossos pecados e as nossas enfermidades, mas ele levou também sobre si a nossa culpa, de maneira que nós podemos nos aproximar diante do Senhor com consciências tranquilas, que Senhor, aqui está diante de ti um homem e uma mulher que não consegue permanecer firme nos teus estatutos e na tua lei, e por isso a minha consciência está culpada. Mas graças a Deus por Cristo Jesus, como diz o autor dos Hebreus, porque ele purificou a minha consciência, e agora eu posso me achegar diante de ti com plena certeza de que o Senhor não apenas ouve a minha oração, mas que o Senhor me dá o auxílio pelo teu Espírito Santo. E aí, queridos jovens, eu falo com propriedade porque eu sou jovem também, que é a ideia de que, por vezes, nós caímos em determinados pecados, em determinados vícios, e então nós entramos em uma caixa e nós dizemos que nós devemos ler a Bíblia 3 vezes por dia, nós então devemos jejuar, para depois então voltarmos para a comunhão do Senhor, então para depois nós voltarmos para a igreja de Cristo. Mas note que isso é um ensinamento satânico, porque isso nega a obra de Cristo e nega que Ele carregou sobre si a nossa culpa. Note, nós devemos nos abatermos e ficarmos tristes pelo nosso pecado. É por isso que logo após a leitura da lei, nós então fazemos uma leitura da certeza do perdão. Porque nós nos apegamos a Cristo. Nós não nos apegamos à nossa obra. E daí você percebe a audácia e o orgulho de alguns cristãos, após cometerem determinado pecado, dizerem: eu irei me libertar agora com as minhas próprias mãos. Isso é mentira, meus irmãos. Isso é engano de Satanás. Você não é capaz de se libertar daquilo que te prende se você não estiver unido a Cristo e se você não recorrer a Ele. Somente Cristo pode nos libertar dos nossos vícios e dos nossos pecados. Cristo é a nossa glória. Cristo é a nossa santificação. Não há nenhum mérito, não há nenhuma justiça, não há nenhuma glória em você que venha levar você a derrotar ou a vencer determinado pecado. É somente quando você está prostrado diante de Cristo, reconhecendo a sua pecaminosidade, recorrendo a Ele para ter graça e consolo em ocasião oportuna, é que então você se encontra forte para lutar contra os seus pecados. E essa é a glória do Evangelho, meus irmãos, que nos é anunciado nessa manhã, principalmente em nossa conversão. Porque a nossa maior dificuldade na caminhada cristã não é o nosso zelo, não é o nosso foco e nem a nossa disciplina, mas é nós entendermos o grande amor que Deus nos oferece em Cristo Jesus. Ao perceber que em Cristo há consolo e há paz. Porque ainda que eu venha desfrutar de delícias nessa vida, o que torna a minha vida alegre
O que faz com que eu seja um jovem firme na caminhada cristã é o fato de eu estar unido a Cristo e Ele ser a minha herança. Note, queridos, eu não irei cansar de falar, ainda que isso pareça ser algo monótono, mas eu preciso chamar os irmãos a olharem para Cristo. Porque, de fato, a conversão ela se dá em um momento único, exato e súbito em nossas vidas. Mas nós precisamos diariamente, assim como Paulo ele ficou prostrado diante de Cristo, nós precisamos diariamente nos prostrar diante do nosso Redentor e reconhecer o seu senhorio sobre as nossas vidas. Porque após Cristo se revelar a Saulo, ele diz: quem és tu, Senhor? E note, Saulo ele reconhece a Cristo como seu Senhor. Ninguém que pode reconhecer a Cristo como seu Salvador, mas não o reconhece como seu Senhor, pode adentrar os céus. Porque eu devo reconhecer Cristo como meu Redentor. Mas na medida em que eu sou lavado pelo seu sangue, eu agora passo a me submeter aos seus mandamentos e ao seu jugo, que é suave e que é leve. Veja, meus irmãos, nessa manhã nós fomos instruídos e lembrados a respeito da nossa gloriosa conversão que Cristo, pelo seu Espírito Santo, dá à sua igreja. Mas, ao mesmo tempo, nós fomos lembrados da urgente necessidade daqueles que não estão unidos a Cristo de se converterem. Porque ainda que ele venha ter o seu coração alegrado, ainda que ele venha ser curado de um câncer, ainda que ele venha conquistar uma vaga em um emprego, se ele não estiver unido a Cristo, isso é condenação para ele. Mas uma vez que nós estamos em Cristo, ainda que nós venhamos a padecermos nessa vida, ainda que nós venhamos perder propriedades e bens, eu estou unido a Cristo e isso é minha glória. Porque a sua graça é melhor do que a vida. E é nessa verdade que o meu coração descansa. Porque não sou mais eu que vive, mas Cristo vive em mim. E eu vivo agora debaixo dos seus mandamentos. Que o Senhor nos abençoe. Amém.